Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a oração, a palavra de hoje fala nas pessoas que Deus ama, aquelas pessoas, se você é uma pessoa que foi muito injustiçada em sua vida, você já sofreu muito e você continuou esperando em Deus, você não desistiu, você tem um coração adorador, que busca a Deus, que teme ao Senhor. Olha a palavra de hoje, olha o que diz o Senhor para você que passou por várias coisas e foi injustiçado. Em Isaías 61, versículo 7, o Senhor nos promete uma recompensa. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Uma recompensa é uma retribuição, é uma forma de compensação pelos sofrimentos do passado. É como uma indenização dada a um trabalhador. Então veja só como Deus é maravilhoso. As pessoas que às vezes passam por muito sofrimento na vida, elas acham que Deus esqueceu, que aquela situação ela pode nunca mudar, nunca ter transformação, mas na palavra de Deus que não volta atrás, Deus promete recompensar. Em lugar da vergonha que sofreu, meu povo receberá porção dupla. Recompensa, retribuição pela tua fidelidade a Deus. Porque tem pessoas que elas sofrem e elas continuam se pegando com Deus, se apegando a Deus. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Tem pessoas que olham para as outras, aí vê sofrendo, aí fala assim, ali tem coisa errada. Essa pessoa deve ter feito coisas muito erradas para ela só ter sofrimento. Foi assim que fizeram com Jó, na vida de Jó. Os amigos de Jó ficaram acusando por todo o sofrimento de Jó. Ali aconteceu alguma coisa. Jó, você fez coisa errada que desagradou a Deus, por isso que você está sofrendo. Mas nem sempre é assim. Às vezes uma pessoa, ela passa por várias coisas na vida dela, sofrimentos sucessivos, e ela continua se apegando a Deus e ela não deixa, pede a Deus para que não largue as mãos dela. E são essas pessoas que são gratas a Deus, que são obedientes a Deus e que buscam um coração, limpar o seu coração, porque também tem outra coisa, meu irmão, minha irmã. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. O que Deus quer dos seus filhos é um bom coração. Se uma pessoa te fez mal, perdoa. Ora, pede a Deus, pede ao Espírito Santo para limpar o seu coração, porque a amargura significa uma pessoa que às vezes tem uma tristeza, uma amargura de alma, de coração, ela não perdoou. E aquilo fica amargurando o coração dela. Tem pessoas que elas sofrem tanto, elas falam, por que aquelas pessoas que fazem tantas coisas erradas, elas se dão bem? Por que acontece isso? Enquanto uma pessoa que serve a Deus, que vive buscando a Deus, tem o temor de Deus, sofre tanto. Como também na Bíblia fala, para que a gente não tenha inveja dos ímpios, daquelas pessoas que fazem o mal. Porque Deus é conosco, Deus é com você, com quem faz a vontade dele, independente de toda e qualquer situação. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 10. Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar a sua alegria. É aquilo que a gente sabe. Quando uma pessoa ela está amargurada, ela não consegue ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa leve, uma pessoa feliz, uma pessoa que dorme em paz. Porque a amargura de coração, ela
é a falta de perdão. É extremamente perigoso, porque a Bíblia nos diz com muita clareza que se não perdoarmos as outras pessoas, então Deus não nos perdoará. Em Marcos, capítulo 11, versículo 26, se não perdoarmos os outros, a nossa fé não terá efeito. E tudo que vem de Deus vem por fé. Se a fé não funciona, não podemos receber de Deus e estaremos em sérios problemas. Deus nos livre e guarde, né? Porque quando perdoamos, quando pedimos a ajuda do Espírito Santo, porque somos humanos, não é fácil, tem coisas que são difíceis da pessoa perdoar, tem coisas que foram sucessivas, às vezes traições, mentiras, xingamentos, coisas ruins, trapaças, enganos, palavras de maldição lançada, e aquilo foi se acumulando no coração da pessoa. Então, quando a pessoa não consegue perdoar, ela pede ajuda ao Espírito Santo, porque ele trabalha em nosso favor. E é ele que tira toda a sujeira que o inimigo colocou dentro de nós. O mundo espiritual, ele não brinca. Então, tem o mal e tem o bem. Tem a força de Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo agindo em nosso favor. Mas nós temos que querer também. Temos o livre-arbítrio e isso às vezes impede muitas pessoas boas de receberem as suas bênçãos, porque elas ficam tristes com o que fizeram com ela a vida inteira e ela fica somatizando, ela fica remoendo aquela história, aquelas coisas, e isso dá amargura de coração, isso entristece o coração da pessoa. E a tristeza não leva uma pessoa a nada, só afasta de Deus. Porque quando uma pessoa começa a ficar triste, começa a ficar angustiada, amargurada, ela não vê, ela não enxerga as coisas boas que Deus deu para a vida dela. Primeiro, Deus, do nosso lado, somos a maioria, invencíveis. O justo pode até cair, mas Deus levanta, Deus não permite que o justo permaneça no chão. Ele está sempre levantando a vida daquele que o busca e que teme ao Senhor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Depois, se você pede ajuda ao Espírito Santo, você não vai ficar sem ajuda, porque às vezes nós somos falhos e não pela falta de tempo, às vezes nem é maldade. Um amigo, um parente, ele pode não ter tempo de fazer algo para você, de te dar atenção, mas o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Você e eu nunca estamos sozinhos, graças a Deus. Então, o nosso coração tem que ser um coração perdoador, um coração leve, buscar a Deus sobre todas as coisas, agradecer a Deus, abaixo de Deus, a nossa vida, que é o nosso bem mais precioso. Primeiro Deus, depois a nossa vida com saúde. Pedir a Deus vida longa com saúde. Olha que bênção, viver com saúde, viver com alegria, com o fruto do Espírito Santo. Olha o que diz em Provérbios, como eu já falei, capítulo 14, versículo 10. Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar a sua alegria. Quando uma pessoa está alegre dentro do seu coração, ela tem alegria, ela não pode partilhar, ela não pode pegar essa alegria. Às vezes tem um parente que está triste, ela não pode dizer, toma parte da minha alegria, eu te dou. Ela não tem como. Cada um tem que buscar o fruto do Espírito Santo, orar para que a família, cada membro das nossas famílias tenha o fruto do Espírito Santo, plantar o amor no coração da nossa família, buscando o entendimento da palavra do Senhor, para que o nosso coração seja terra fértil, uma terra boa, para a gente receber as bênçãos do Todo-Poderoso. E é assim,
que ao invés, como o Senhor nos promete, essa recompensa, em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, uma recompensa por todo o tempo que sofreu. Então não fique angustiado, não fique amargurado nunca com algo que alguém te fez. Pode ter sido hoje, logo cedo, pode ter sido ontem, pode ter sido há muitos anos atrás, e você fala que sofreu uma injustiça muito grande e aquilo ainda mexe com o seu coração. Não deixe isso atrapalhar as suas bênçãos, porque essa injustiça que foi passado, ela se transforma em bênção, porque Deus, ele transforma a maldição em bênção. Aquilo que era ruim, aquilo que foi vergonha, Deus, ele vem com dupla honra, porção dupla. Deus não deixa seus filhos largados, abandonados. Ele não joga as pessoas à própria sorte, a não ser quando as pessoas se afastam dele. Porque é muito triste quando uma pessoa está passando por algo e ela, ao invés de buscar a Deus, ela se afasta de Deus. Ela vai encolhendo a vida dela. Ela vai se retraindo na vida. Então, ao invés dela abrir as portas para que do seu coração, para que o Espírito Santo trabalhe, às vezes a pessoa, ela se afasta de Deus. Por isso que tem muitas pessoas, às vezes famílias destruídas por causa de uma pessoa só. Uma pessoa, ela se afasta da presença de Deus, ela começa a se enganar com tudo que ela vê lá fora, que o mundo apresenta, e ela começa a rir das promessas de Deus, rir do povo de Deus, ela começa às vezes até zombar. Então, ali começa a acontecer coisas muito ruins naquela vida e começa a levar o sofrimento para sua família. Mas aquela família que permanece de pé na presença de Deus, orando a Deus, perdoando essa pessoa, não deixando que a amargura tome conta do seu coração, entregando sim o seu bem mais precioso para o Espírito Santo lapidar. Entrega o teu coração. Fala: Espírito Santo, lapida o meu coração. Faz dele o verdadeiro tesouro de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Que o meu coração seja uma terra boa, uma terra limpa, que eu perdoe todos aqueles que me ofenderam e que o Senhor abençoe a todos os meus inimigos. Que foi assim que Jesus falou: deixar nas mãos de Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 19, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deixe tudo nas mãos de Deus, entregue nas mãos de Deus. Não fique amargurado, não fique pensando em coisas ruins que passaram. Pelo contrário, tenha esperança. Aquele que espera em Deus, ele não fica decepcionado. Espere coisas boas para a sua vida. Espere e peça a Deus coisas boas para aqueles que te odeiam, para aqueles que nos odeiam, porque eles estão cegados pelo inimigo. Quando Deus tira a trava dos olhos, das nossas vendas, aquelas enormes, nós paramos de querer tirar o cisco do olho do outro, porque às vezes estamos com uma trava enorme e não entendemos que é o inimigo que está usando aquela pessoa. É um inocente útil. O inocente útil, ele é inocente, o inimigo pega aquela pessoa para fazer o mal. E aquela pessoa, ela dá risada, ela fica feliz, ela tem uma felicidade passageira, momentânea, algo que é enganoso. Então dá dó dessas pessoas, porque umas vão acordar e vão buscar a Deus e outras não vão acordar. Infelizmente,
Nem todos eles enxergam o mal que eles estão fazendo para a própria vida deles. Então, meu irmão, minha irmã, se alegre em Deus, perdoe, perdoe, porque assim como a gente precisa do perdão de Deus, se eu não perdoar quem me fez mal, isso não significa que eu vou deixar a pessoa continuar me fazendo mal. Eu tenho que buscar sabedoria e entendimento com o Espírito Santo e, se possível, me afastar, porque às vezes é uma pessoa da família, de dentro do lar, que está fazendo coisas que desagrada, que tira a paz do lar. Então, como fazer? Você não vai largar um filho, jogar na rua, de forma alguma. Você tem um casamento que precisa orar por ele. Às vezes é no casamento, é o cônjuge que está dando trabalho. Então você tem que orar, agradecer, louvar a Deus, engrandecer todos os dias o nome de Deus e pedir, como eu falei, entregar o seu coração para que o Espírito Santo faça o seu trabalhar, para que nós possamos receber a dupla honra, a porção dupla. Em lugar da vergonha que o meu povo sofreu, receberá porção dupla, uma recompensa. E uma recompensa pelo sofrimento do passado. Imagine uma pessoa que trabalhou muito e depois ela tem aquele dinheiro lá junto e ela pega aquele dinheiro, compra uma casa para ela. Tem pessoas, né, que passam anos trabalhando e aquele dinheiro está lá, é a recompensa do seu trabalho. Aí ela pega aquele dinheiro, compra uma casa própria. Você não sabe o tesouro que você está juntando para ter a porção dupla da parte de Deus. Se a recompensa dos homens às vezes é boa, porque às vezes tem uma pessoa que ela faz uma coisa boa para alguém que tem muito dinheiro, ela vai lá e recompensa aquela pessoa. Se já é bom, imagine ser recompensado por Deus. Isso é grandioso demais. Então se alegre, meu irmão, minha irmã, no lugar da vergonha, do sofrimento, Deus vai te abençoar com uma grande indenização pelo sofrimento passado, pela uma bênção grandiosa. É a palavra do Senhor quem está dizendo, eu não estou fazendo promessa falsa. É aqui, olha, em Isaías 61, versículo 7, o Senhor nos promete uma recompensa. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, porção dupla. Diga amém, eu recebo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa palavra de hoje, pela tua recompensa na vida dos teus filhos e filhas, tão sofridos, tão humilhados. Senhor, vem com teu amor e poder, transforma a vida dos teus filhos e filhas que te buscam, que têm o temor do Senhor e que pede incessantemente, Espírito Santo habita em nós, dai-nos o teu fruto, perdoa os nossos pecados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males e perigos, em nome de Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.